Bom dia, paz seja convosco, feliz Páscoa, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que foi morto por nós, e o seu sangue nos purificou de todo pecado, nos purifica, nos traz perdão, nos traz livramento sobre o tempo da ira, que será manifesta aos filhos da desobediência. Bom dia, amados irmãos, amados filhos, discípulos, irmãos em Cristo. Estamos na jornada de oração, nosso quarto dia para a glória de Deus. Vamos entrando, vamos adorando ao Senhor, vamos bendizendo o seu santo nome, aleluia, porque o Senhor é bom, Ele é maravilhoso, não há outro como o nosso Deus. Vai mandando aí no aviãozinho, chamando os irmãos para estarmos juntos nesse tempo de oração, de jejum, de adoração. Lembrando que hoje temos o nosso culto presencial, glória a Deus, 8 da manhã, logo depois da oração, vamos para a igreja, primeiro culto, a ceia da Páscoa, uma ceia memorial. Aleluia, amém, Daiane, firme lá na Ágape de Brotas, aleluia. Bom dia, pastor Carlos, paz. Vamos entrando aí, pessoal, aleluia. Vamos louvando ao Senhor, adorando, entronizando o Rei da Glória. Ele ressuscitou, a morte ele venceu. Sua bênção, minha mãe, Dona Zenilda, presbítera Zenilda, sua bênção, minha mãe, aleluia, santo é o nome do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu nome. Ele é maravilhoso, Ele é santo, glória a Deus, maravilha, santo é o teu nome, amém, minha irmã, receba a sua bênção. Nós estamos num ambiente de glória, né? De aprendizado, e eu aprendi com minha mãe a pedir a bênção do pai, da mãe, né? E eu faço isso porque os pais abençoam os filhos, né? Abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, você, papai e mamãe, abençoe a sua família, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor, aleluia. Senhor, nós oramos agora, dando início a essa jornada de oração, e eu quero abençoar aqueles amados irmãos que estão conosco, aqueles que vão entrar, os irmãos que estão orando nas igrejas, no ambiente presencial. Orar, meu Deus, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Pai, os pecados que nós cometemos, aquilo que erramos o alvo, aquilo que não agradou o Senhor, aquilo que não agradou a Tua santidade, aquilo que não honrou a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador em nossa vida. Obrigado, Pai, porque podemos pedir perdão pelos nossos pecados cometidos. Reconhecemos nesta manhã que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos em nossos próprios pecados. Reconhecemos, Pai, nesta manhã, que se não for o Senhor, nós não estaríamos, porque seríamos consumidos, porque Deus, o Pai, o Senhor, abomina o pecado.
mas Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz, ó Rei, estava sobre ti. Por isso, nós adentramos pelo caminho da cruz, pelo novo e vivo caminho feito pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. E nos apresentamos diante de ti, Deus. O Rabassuri cantarabashere kotorobastarabahai. Eikofasturukopaz. Aleluia. Senhor, a nossa alma anseia por ti. Como a corça suspira, o animal corça suspira pelas águas e corre velozmente. Nós ansiamos por tua presença. Nós habitamos em ti, mas esse momento é um momento especial que os filhos clamam ao Pai. É um momento especial que nós nos prostramos, rendemos o nosso ser. Passamos agora pelo caminho da cruz e pedimos que o Senhor nos tire da terra agora. Tire-nos da terra, Pai, como a águia tira a serpente da terra e a serpente não tem força para atacar. Tira-nos da terra do pecado, Pai. Tira-nos do ambiente da terra. Sabemos que nós temos que estar no mundo, mas nós não vivemos o mundo. Nós pedimos agora, Senhor Jesus, pelo caminho da cruz, pelo novo e vivo caminho estabelecido, pela verdadeira Páscoa, Jesus Cristo. Senhor, acende o nosso espírito, o nosso ser aos céus. Abai que estou balai. Leva-nos, Senhor, ao ambiente aonde os teus 7 espíritos, Deus, eles perscutam o coração do homem. Que nós possamos ser, ó Deus, examinados no céu agora. Para que aquilo que não te agrada, Pai, nós queremos pedir, vem nos purificar com teu fogo. Nós sabemos que o Senhor não é um Pai que zomba. O Senhor é um Pai de amor, o Senhor não é um Pai que expõe os nossos pecados. E nesse ambiente, Pai, como naquele primeiro altar do sacrifício antes de entrar no tabernáculo, era um altar natural, feito pelas tuas mãos, Pai, numa altura propícia para que as vestes não pudessem ser levantadas e exposta a nudez do sacerdote. Aí nosso espírito sendo levado no ambiente celestial, não há exposição de nudez, Pai. Nós podemos ser examinados e que possamos ouvir a voz do Senhor dizendo o que precisa ser corrigido, o que precisa ser alinhado, como Isaías no ambiente da glória. Aleluia. Naquele ambiente de glória ele pôde confessar seus lábios impuros e habitar com pessoas impuras. O Senhor não rejeitou o profeta. Ah, Pai, o Senhor não nos rejeita, porque nós estamos aqui confessando pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus, como filhos querendo ser aperfeiçoados. Como filhos, reconhecemos que o Senhor nos exorta para o melhor. O Senhor nos exorta para a cura. O Senhor nos exorta para a proteção. Olha para nós, Pai. Peça ao Senhor Jesus agora, você que está conosco na oração. Examina-me, ó Deus. Olha o meu coração, Senhor. Oh, que ambiente gostoso, Pai. Oh, Pai. Eu ansiava chegar a esse momento com meus irmãos. Meu corpo já queria acordar. Eu já acordava assustado na madrugada, achando que tinha perdido o horário, Senhor. Porque tem sido dias gloriosos nessa oração das 6 da manhã, Pai. Pai, aquilo que não te agrada, nós pedimos, meu Deus, que o Senhor queime.
E aquilo que te agrada, Pai, nós queremos, como os anciãos na eternidade, é revelado em Apocalipse, prostrar a coroa aos teus pés. E queremos dizer, Deus, que toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor, pertence a Ti, Jesus. Nós queremos prestar contas diante dos céus. A ceia é prestação de contas, não apenas uma prestação de contas de pecado, mas daquilo que nós fizemos com a unção que o Senhor nos deu. Aquilo que nós temos feito com os dons, os talentos que o Senhor nos deu, Pai. Aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós queremos prestar contas. Prestar contas desta semana. O que nós fizemos, ó Deus, na semana que findou ontem. É o Shabá, Senhor, onde o homem presta conta diante do Senhor. Mas no domingo é o dia de glorificar, é o dia de ressurreição, é o dia que o Senhor parou para contemplar a obra. Contempla a tua obra que somos nós. Epa! Uau! Ele contempla você. Deus está trabalhando em nós. Mas Ele acabou de me dizer aqui. Mas hoje é o dia dele contemplar a obra. Deus contempla você. Aleluia. Deus nos contempla. Uau. Contempla-nos, Pai. Lava-nos no lavar regenerador da palavra pelo Teu Espírito Santo em nós. Abre os nossos olhos espirituais. Unge os nossos ouvidos. Troca a nossa língua, põe uma língua erudita, como uma pena de um escritor, para dizer ao fraco ser forte, para trazer palavras de vida, como está em Provérbios, Pai. A palavra dita no tempo certo é medicina para a alma. É maçãs de prata em salvas de ouro. Ó Deus querido, Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa examinar-nos. Nesta hora, irmãos, nós estamos nos sujeitando diante de Deus, porque a primeira e maior guerra é quando nós, homens e mulheres, nos sujeitamos diante do grande Eu Sou. É o momento que os céus dizem para o nosso corpo, alma e espírito: Oshteikai fastubalai. Aquietai-vos, 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 e sabei que o Senhor é Deus. É aquele momento que nós só fazemos nos prostrar. É aquele momento que a gente só se prostra. Que a maior conquista é ser conquistado. Que a maior aceleração é ficar parado. Sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele vos exaltará. Ó Santo Deus, ó Santo Pai, nós não estamos aqui numa programação religiosa, nós estamos aqui em um tempo de oração, de adoração, Pai. Que privilégio poder estar aqui com meus irmãos, orando e clamando a Ti, meu Deus. Que os Teus anjos possam colher as nossas lágrimas, Pai. Que os anjos possam estar como espíritos ministradores, ministrando meus irmãos aonde eles estiverem agora, Senhor. Arrancando, Deus, a palavra da condenação. Arrancando a paralisia espiritual, emocional. Todo medo, todo trauma. Ó Espírito de Deus. Derrama força.
Jesus, o pão da vida, nos alimentamos de Ti, ó Rei, para avançarmos na obediência, avançarmos pelo caminho da adoração a Ti, meu Deus. Olharam para Ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Se renda a Jesus agora, irmão, onde você estiver. Se você fala em línguas, fale em línguas. Fique à vontade, adore ao Senhor. Declare a Ele salmos, declare a Ele cânticos, declare a Ele hinos espirituais. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é santo. Oh, stei kasu pasterebakavastai. Stirico vastu becanta lai que fasturobastai. Não há outro que eu prefira, não há outro. Oh Deus, contempla, Deus, a obra melhor da criação, teus filhos. Oh Pai, Tu és o oleiro de Israel, que quebra o vaso, que amassa o barro, mas não troca o barro. O Senhor não desiste de nós. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o grandão da Galileia. Ele é o lírio dos vales. Ele é a rosa de Saron. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é a expressão exata do ser Deus. Ele é aquele que disse a Filipe: você ainda não entendeu? Quer ver ao Pai? Olhe para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. 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 Te amamos, Jesus. Reconhecemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Ah, Senhor maravilhoso. Ele é maravilhoso. Agora, Pai, leva-nos de volta ao lugar do propósito, ao lugar dos destinos que o Senhor tem para cada um de nós. Purificados, lavados, remidos, nos alimentamos do Cordeiro, para que possamos, ó Deus, levar o Senhor como corpo de Cristo na terra. Dá graça e sabedoria para nós te levarmos para a nossa família. Eu oro nesta hora pela família. Ore pela sua família agora. Apresente diante dos céus a tua esposa, o teu esposo, filhos, seus pais. Coloque diante do altar celestial, que é você. Você é o altar, aonde você deita a tua vida como sacrifício. Ontem nós declaramos que nós somos sacrifício de amor. Hoje nós declaramos: eu sou um altar ambulante, porque a adoração tem que ter altar. Adoradores ambulantes, altares ambulantes. Eu sou um altar ambulante. Você é um altar ambulante. Aonde Deus nos levar, nós seremos o altar, para que seja manifesto um sacrifício de amor, um sacrifício de adoração, um sacrifício que atrairá a manifestação da presença de Deus. Ele está em todos os lugares, mas Ele escolheu o homem para a manifestação sobrenatural. Aonde Deus nos levar, sejamos o altar. Que não venhamos
a rejeitar essa condição espiritual, Senhor. Porque Jesus disse que o que santifica a oferta é o altar. Ah, Jesus, oh Senhor, o Senhor diz que quando a gente for ofertar e alguém tiver em falta, a gente deixa a oferta e vai lá restaurar, porque a oferta precisa do altar. A oferta precisa do altar. Por isso que Jó não murmurou, porque ele sabia que ele era um altar e ele não poderia cercear o poder do sacrifício. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor colocou no meu coração para fazer a abertura com o Salmo do capítulo 100. E aí ele vem e nos traz essa palavra do altar ambulante. Abraão era um altar ambulante. Perceba que aonde ele ia, ele levantava o altar. Ele sacrificava. Noé, assim que Noé desce da arca, ele levanta um altar e sacrifica ao Senhor. E aquele sacrifício, a Bíblia diz que o Senhor Deus cheira como um aroma suave e libera a palavra que não haveria mais dilúvio e estabelece o arco-íris como uma aliança. Eu sou um altar ambulante. Aleluia. Aonde nós formos, seja no momento do monte, lugares altos, seja no vale, seja no deserto, seja no oásis, eu e você, nós seremos altares ambulantes em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo 100. Quero mandar um beijo especial para o meu irmão mineiro que está aqui conosco. Que honra receber os irmãos, é reino, que honra. A Ágape te ama. Apóstolo Diego Sacar, Mano Mineiro. Salmos capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Nós precisamos ver, a Bíblia diz que temos que saber como entrar na casa do Senhor. Hoje nós somos o templo, mas esse entrar na casa também é você ir para a igreja, o ato do congregar, o ato de você congregar Jesus nos lugares que você está, congregar Jesus onde você estuda, onde você trabalha, onde você mora. Mas esse salmo fala de uma decisão espiritual, de entrarmos acima das circunstâncias. O altar ambulante, que sou eu e é você, precisa decidir entrar com louvores. Sempre Deus será digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. Não podemos permitir que a batalha, não podemos permitir que as dificuldades, que a guerra venha querer tirar de nós o poder de louvar, de adorar, de bendizer ao Senhor. Eu fico imaginando Davi. Quantas guerras Davi viveu, quantos momentos difíceis, quantas traições, quantas decepções, momentos da caverna,
mas ele sempre entrava com louvor, com saltérios, com harpas, sempre com adoração. Quando eles foram buscar a arca, na primeira vez eles erraram, terceirizaram o transporte da presença, e a presença, ela não pode ser terceirizada, tem que ser transportada por você, tem que estar sobre os seus ombros. Ombro fala de governo. Quem tem que governar sobre nós é o peso da glória. Por isso que tem textos da Bíblia que falam do peso da glória, tem louvores que falam, vem com o peso da tua glória. Então, o peso da arca, nós sentimos uma ação de cima para baixo, de mudanças. A glória de Deus, ela muda a lei, ela muda a moeda, ela muda o câmbio, ela muda o idioma. Quando Roma conquistava um território, eles diziam isso, pela glória de Roma. A glória de Roma chegou nesse lugar. E aí mudava a moeda, mudava o idioma, as leis, né? Ainda que eles respeitavam as leis locais, mas acima das leis locais entrava-se o código de lei de Roma. E nós precisamos entender a glória de Deus, não pode ser transferida. Nós temos que ser tomados pela glória de Deus. Deus tem que produzir um novo idioma em nossos lábios. Deus tem que produzir uma nova vida, um novo câmbio financeiro, aonde os filhos, os altares ambulantes têm alegria nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, nas esmolas. O Senhor, Ele muda a lei. Agora você vive pela palavra de Deus. Muitos irmãos ainda querem viver da sua própria lei. Muitos ainda querem interpretar os dias pela lei dos homens. Nós precisamos interpretar pela lei de Deus, pela santa palavra, aleluia. Davi diz: Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu guardo a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia, aleluia. Nós precisamos entrar com ação de graças. Quando eu oro, eu nunca entro pedindo, não. Eu sempre entro adorando, confessando os meus pecados, pedindo misericórdia, com temor e tremor, porque o meu Deus é santo. E a Bíblia diz que aquele que declara que não peca, este é mentiroso. Então eu sempre entro confessando o pecado, me cobrindo com o poder do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, e louvando e bendizendo, reconhecendo que Ele é soberano, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, como diz a canção. E isso produz em nós um ambiente favorável. Isso produz em nós uma memória que produz cura, memória da gratidão, memória da adoração. Não deixe que as circunstâncias façam você entrar de maneira errada. Sempre se relacione com o Senhor louvando. Como diz a canção pentecostal, né? Tá chorando, louve. Simplesmente louve, é verdade. Temos que louvar, temos que exaltar. Levante louvor. Tem uma música em inglês que fala Raise Aleluia. É jogar um louvor, um aleluia bem alto na presença dos inimigos. Levante esse aleluia. O salmista diz que na presença dos outros deuses eu cantarei a ti, somente a ti louvores. Hoje, quantos deuses estão sendo levantados? O Deus do medo, o Deus do pânico, o Deus chamado Covid, que tem dominado as pessoas, que tem regido a vida das pessoas. Não, 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 não. Vai, carai, que faz, torou, balai. Nós adoramos ao Deus que nos deu vida, a Jesus.
ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Nós não seremos reféns do medo, não seremos reféns do pânico, não seremos reféns do Covid. Nós vamos repreender, nós vamos declarar milagres, nós vamos declarar cura, nós vamos ser moderados, como a Bíblia diz, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação e de sabedoria. Mas nós não podemos parar. Adore, avance, em nome de Jesus. Eu quero ler agora no livro da apóstola Ada Ribeiro, né? Todos os dias nós estamos lendo a reflexão do dia a dia. E vamos ler a reflexão de hoje. Aleluia. Capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, verso 18. Se você puder abrir aí a tua Bíblia. Provérbios, capítulo 4, verso 18. Aleluia. Olha que lindo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Que lindo, meu Deus. Vou ler de novo, hein? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Feche os seus olhos agora e pense no início da manhã. Nós estamos no início da manhã. Muitos acordaram e viram o sol raiando, né? Ele começa a dissipar o que antes eram densas trevas. Assim acontece conosco. A cada momento em que nos aproximamos de Deus, sua luz radiante nos inunda de tal forma que todas as áreas de trevas em nossas vidas vão se dissipando. É por isso que necessitamos buscar a nossa porção diária dessa luz, para receber a graça necessária, a fim de que as impurezas de nossa vida espiritual sejam removidas. Quanto mais nos expusermos a essa luz, mais receberemos graça, sabedoria e o poder de Deus. Agora, a tarefa mais difícil é deixar esta luz entrar, sem medo de se expor para Deus. Ele não nos julga, pelo contrário, deseja nos dar vida em abundância. E toda vez que nos retraímos por causa de mágoas e pecados, impedimos que a aurora brilhe mais e mais a sua luz em nós, até alcançarmos o dia perfeito nele. Selá. Selá no hebraico fala de reflexão. É aquele momento que em algumas Bíblias tem escrito que era quando se encorajava a parar e pensar. Quais motivos levam você a esconder partes do seu coração para Deus? Vou repetir. Quais motivos levam você a esconder partes do seu coração para Deus? Uau! Liste as situações que cooperam para você se retrair na presença de Deus. Olha que nós estamos falando isso todos os dias, hein? Deus não te expõe. Deus não se agrada na exposição da nudez dos seus filhos. Ele te encobre com amor, com graça, com poder. Nós precisamos refletir nisso, que está nos impedindo de deixar a luz, que é Jesus, eu sou a luz do mundo, de crescer em nós, como a aurora que
vai brilhando, o dia vai nascendo, vai clareando, clareando, até ser aquele solzão, aquele dia perfeito. Eu quero ler a oração que a minha esposa fez por nós aqui no livro. E isso vai ser sobre você. Senhor Jesus, Tu és a luz do mundo. Entra a cada dia em nossas vidas, dissipando toda treva. Queremos crescer em intimidade contigo e ter o desejo de te buscar mais e mais. Tu és a nossa fonte de vida. Amém. Olha que interessante, ainda nesse ambiente de deixar Jesus crescer em nós. Lá em Provérbios, capítulo 4, 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus, certa vez, ele ensinou seus discípulos. Lá em Mateus 15:11, Jesus traz um poderoso ensinamento. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina um homem. Porque o cuidado de Deus impedir que guardemos o coração. Porque de um coração ferido que não deixa a luz de Jesus brilhar. Quando nós ficamos com medo, é como se tivesse aquele quarto secreto. Não secreto da intimidade, da adoração, da oração, mas onde tem machucaduras, mágoas, feridas, sentimentos carnais. Esse ambiente no teu coração, ele vai ser manifesto, porque Jesus diz que os nossos lábios falam do que o cheio está o coração. E aí você vai começar a liberar palavras amargas. E você vai ver as coisas de uma maneira amarga. Você vai ver de uma maneira cinza, turva, como se fosse noite e não como luz. Jesus diz, olha, veja qual é a luz que está em ti. Se é Ele, todo o teu corpo vai ser luz. Mas se o que está trazendo luz de revelação é mágoa, treva, seu corpo inteiro vai estar em trevas. Você pode estar andando durante o dia, mas com uma visão de treva. Deixa Jesus iluminar, como aquela mulher que pegou o candeeiro e botou no lugar alto da casa e varreu e achou a dracma perdida. Jesus diz que o candeeiro não pode ficar debaixo da mesa. Vamos colocar ele no lugar alto. Para quê? Para que nós possamos ser cristãos alegres. Olha que interessante. Por que nós temos visto o contrário? Por que há tantos cristãos, são nossos irmãos em Jesus, mas que estão sisudos, rabugentos, olhares de tristeza e até mesmo depressivos? Porque o coração de cada um deles ainda não foi totalmente azeitado, iluminado pela palavra de Deus. Algum momento descuidou e deixou que a ofensa produzisse governo, dominasse o coração. É interessante ressaltar que esse estado de espírito, ele só permanece se eu e você consentirmos. Nessa manhã você pode dizer, chega, Jesus, entra com a tua luz. Eu abro, arranca isso de mim, Jesus. Você não vai perder a memória do que aconteceu. Eu não perco a memória das coisas que foram feitas. Mas eu peço ao Senhor para arrancar o governo, o veneno, que essa memória me aproxime mais ainda de Jesus. No ambiente da gratidão, obrigado, Senhor. Só o Senhor para me curar daquela dor. Só o Senhor para curar-me daquele sentimento ruim. Só o Senhor para me curar daquela decepção. Interessante. Olha o que está aqui escrito no livro do apóstolo.
Você deve perguntar para a sua alma: por que está abatida? Crê em Deus. O rei Davi falava com a sua alma e pedia para Deus falar com a alma dele. Você já pediu para Deus falar com a sua alma, com as suas emoções? Aquieta minha alma, Senhor. Aleluia. Volte a ter esperança por aquele que te deu todo o motivo para ser feliz. Jesus é a razão da nossa felicidade. Por que você entregou a razão da felicidade para um homem? Volte a dar para Jesus. Jesus que nos nutre de amor para amar. É Jesus que me nutre para eu amar. Não é a minha esposa, não serão os meus filhos. É Ele. Deixe essa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, inundar o teu coração hoje. O melhor de Deus ainda está por vir. Reflita comigo agora. Como você tem guardado o teu coração? Jesus quer te perguntar isso. Como é que eu tenho que guardar? Oração, Bíblia, jejum, adoração, confissão de pecados, discipulado, né? Procurar sua liderança, pessoas maduras em Deus, pessoas com uma mentalidade de presbítero, de sabedoria, para poder te ajudar, né? Isso são instrumentos que Deus deixou para guardar o nosso coração. Jesus, declare comigo: Jesus, tu és a minha alegria. Que como cristão, diga para ele: eu quero como cristão ser um cristão alegre. Eu quero ser um cristão feliz. Aonde existir tristeza e mágoas em mim, que a tua luz venha dissipar todas estas trevas. Aleluia. Que livro, viu? Como eu estou sendo edificado por esse livro que Deus inspirou o apóstolo Ada a escrever. E o meu desejo é que cada dia nessa jornada de jejum e oração, nós sejamos pelo Senhor ministrados. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Vamos ter mais um período de oração, de adoração. Hoje é Páscoa, né? Sexta-feira, aqui nós declaramos que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado da terra. Hoje nas igrejas nós vamos celebrar, na nossa igreja aqui na Ágape Sede Filhas, nós vamos ter a ceia com o pão asmo, com o cordeiro assado e ervas amargas. E eu quero falar o nome do livro, Cássia. Deixa eu colocar aqui. Reflexões do dia a dia. Se vocês desejarem, me procure inbox depois que eu te oriento como adquirir e ser entregue para você, em nome de Jesus. E todo o recurso desse livro tem sido usado para as missões na Chapada Diamantina, nas igrejas e projetos missionários da Chapada e para a Ágape em Portugal, né? Então são trabalhos que nós ainda enviamos recursos financeiros para cooperar com a missão, e hoje o livro é um instrumento de provisão. Jamile, seu aniversário! Parabéns, que Deus te abençoe. Nós oramos e liberamos sobre a vida de Jamile. Nós estamos aqui numa comunidade profética, então nós liberamos sobre Jamile toda sorte de bênçãos. Liberamos a ressurreição. Hoje Páscoa fala da ressurreição, aquele que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, e que haja a ressurreição dos teus sonhos, que haja a ressurreição da tua história, coisas que estavam dadas como perdidas, como acabadas, que o Senhor mostre que não, que você vai viver uma vida e uma vida em abundância, filha.
Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero contar algo para vocês. Antes de nós continuarmos aqui em oração, a gente está aqui nesse manto gostoso. Na sexta-feira, nós quebramos uma tradição, não que seja pecado, mas nós quebramos, porque aqui na Bahia é muito forte, né? O comer o peixe, a muqueca na sexta-feira, porque tem uma inspiração católica, que não é para se comer carne, né? No tempo da quaresma. Mas na Bíblia não tem nada disso, né? A Bíblia não fala isso. Mas o profeta Sony teve um entendimento ano passado que nós deveríamos estar comendo cordeiro e trazer para nossas casas essa realidade, que a verdadeira Páscoa é Jesus, o cordeiro. Então o animal que aponta para Jesus, como disse o profeta João Batista, é o cordeiro. E aí nós fizemos esse ano, né, o cordeiro assado, que estava uma delícia. Marcinha, nossa secretária, caprichou, ela absorveu o entendimento, foi uma coisa assim espetacular. Compramos o pão asmo, né, o pão sem fermento, e as ervas amargas, profeta Sônia. E aí eu li Êxodo 12, cortamos um pedacinho da carne com pão e dei, acho que foi rúcula ou foi agrião, que a minha esposa apostolada comprou e estava com a salada. E aí eu ministrei e eles ficaram olhando, né? Quando eles comeram a erva amarga. Ah, Deus abençoe o apóstolo Jotair, querido irmão. Quando eles comeram, as reações foram muito interessantes. A Duda ficou, não faz mais isso. Eu não vou comer ano que vem, eu não vou. Samuel correu, escondido, daqui a pouco só vi ele cuspindo lá no banheiro. É horrível, que gosto horrível. E aí eu pude ministrar aos meus filhos. Falei, filhos, na jornada da vida, a Amandinha tá rindo, né, Amanda? Criança é maravilhosa. Mas aí eles tomaram uma lição. Falei, na vida, a jornada de Israel, eles tinham que ter uma memória para eles e uma memória para as próximas gerações, que existe um tempo amargo. E o interessante é que muitos querem fugir desse tempo. Nós temos que ter memória desse tempo. Nós não precisamos viver a vida inteira no tempo da erva amarga, mas nós temos que ter um memorial. E quantas pessoas estão, que horror, não quero mais ter a memória do tempo amargo. Quantos estão cuspindo essa memória? Por quê? Porque a começar do nosso cérebro, a estrutura orgânica, o nosso cérebro ele produz sempre mais força de alegria, de resultado, ele quer colher. Ele quer prazer. Por isso que hoje muitos preferem ter uma Páscoa doce, chocolate. Eu vi uma apresentadora de TV, eu estava zapeando os canais, e ela desejando a um casal que seja doce a sua Páscoa, né? Que essa doçura faça bem a você. Jesus teve que ser levado a uma cruz. Ele foi crucificado. Ele foi partido por nós. Ele morreu por nós. Ele chegou ao momento de dizer, Pai, passa de mim esse cálice. Eu não quero, eu não estou suportando. Mas ele disse, mas seja feita a tua vontade. Erva amarga. Obrigado, Mariluce. Mas eu acho que nem a rúcula eles iam gostar, viu? Mas eu pude dizer para os meus filhos o que eu quero dizer para mim e para você. Ervas amargas é uma memória que não produz governo, mas produz temor, proteção, gratidão.
quando eu lembro dos tempos difíceis na minha jornada no ministério, eu não posso me esquecer deles. E eu não posso impedir os meus filhos de ter entendimento que a vida tem dias difíceis, que existem processos que para nós serão amargos, mas é a construção do reino de Deus. É amargo quando eu tenho que reconhecer que eu errei com a minha esposa. É erva amarga, mas o doce é depois, quando eu vejo Jesus crescer em mim para ser um melhor esposo e ter o perdão da minha esposa. É amargo o dia que eu sou traído, que na caminhada do ministério situações difíceis aconteceram. Mas eu conheço um Deus que me trata, que me protege e que me envia para continuar. Não fuja do relacionamento com o tempo das ervas amargas. Isso é tão forte, profeta Sônia, tão forte, meus irmãos. E quando eles estavam transpondo o Jordão, Deus disse: Josué, manda um sacerdote pegar cada um uma pedra, total de 12 pedras, uma para cada tribo. E na margem do outro lado, levantem um monumento, levantem um memorial, para que as próximas gerações, vendo, vão perguntar, vai despertar curiosidade. O que é isso, papai? O que é isso, mamãe? E vocês vão poder dizer aos filhos: aqui é a conquista da terra prometida. Nós peregrinamos, nós vivemos tempos de ervas amargas, tempos onde nós éramos escravos. Uau! Erva amarga, muitos estão rejeitando, cuspindo, dizendo: não vou mais comer, não faz mais isso, o Senhor nunca fez esse tipo de ceia. Quando eu esqueço que eu era um pecador, eu viro orgulhoso, eu fico soberbo, eu me acho. Mas quando eu olho para Jesus e lembro que eu era um escravo do pecado, que eu era, como diz a canção, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas Ele estendeu a mão para mim e me salvou. A memória das ervas amargas, ela produz essa gratidão que me prostra diante de Jesus. Ela me protege de mim mesmo. Uma vez eu estava pregando, muito jovem eu era, e dentro de mim havia uma fome, uma sede de crescer no ministério. E essa fome tinha uma motivação muito humana também. Não que seja pecado, mas era assim, eu estava me desconectando da maior chamada, que é ser filho. E aí eu estava pregando e foi um grande mover de avivamento. E eu ali glorificando, vendo pessoas salvas, voltando para Jesus, batismo no Espírito Santo, gente sendo curada, povo chorando na presença de Deus. E o Senhor disse: você está vendo isso? E Ele me deu uma visão profética. Eu vi uma bala fechada. Eu não sei se você já foi criança que fez essa arte de querer botar bala com plástico. Eu já fiz. E depois eu tirava. E Ele me lembrou. E Ele disse: você é como uma bala que está fechada. A minha unção está passando, mas não está entrando. E eu chorei. Eu caí naquele altar e confessava desesperado: perdão, perdão, perdão. E Ele disse: filho, o maior título eu já te dei, que é ser meu filho. Muitas vezes, quando nós nos desconectamos das ervas amargas,
Nós ficamos magoados porque não fomos ungidos. Nós ficamos chateados porque não estamos naquela plataforma. Tem gente que fica magoado porque na sua live tem tantas pessoas e na outra do cara lá, do homem de Deus lá, da mulher de Deus, tem tantas. É porque se desconectou da gratidão das ervas amargas. O tempo da escravidão. Quando entra na terra prometida, se não temos a memória das ervas amargas, nós vamos ter que ouvir o discurso do profeta Ageu. Seus saquetéus furados, o pouco que vocês ajuntam não sobra. Por quê? Porque vocês esqueceram da minha casa. Porque vocês esqueceram do meu templo, da minha presença. Construíram casas para vocês, mas não edificaram a minha. Ervas amargas nos lembram do nosso verdadeiro chamado. De sermos cristãos. De sermos filhos gratos. Hoje eu como a erva amarga para produzir em mim temor, gratidão e alinhamento também no meu ministério como filho. Não fuja da erva amarga. Produza esse memorial. Existem outros elementos, que tem na ceia, que ainda os judeus utilizam. O ovo, que significam lágrimas, o mel da terra que emana leite e mel. Mas hoje eu queria me ater às ervas amargas. Quem sabe você não está brigando, dizendo, ano que vem eu não vou comer isso, eu não vou me lembrar. Quem sabe você não está cuspindo escondida essa memória. E aí entra a soberba, entra a altivez de espírito, orgulho, entra um esquecimento que não produz gratidão, que não produz o joelho prostrado diante do Cordeiro. Ah, Jesus! Mas eu louvo a Deus que nessa manhã o Senhor está nos lembrando, filho, a memória da erva amarga não é para a prisão, não. Fostes libertos, aleluia. Cristo Jesus nos libertou da lei da morte e do pecado. Mas essa erva amarga, quando eu comi ontem, e vou comer hoje lá na ceia, lá na Ágape Sede, eu vou me lembrar, eu era um escravo do pecado. E Jesus me deu a vida eterna, a terra prometida. Aleluia. Quero orar, quero abençoar a tua vida, quero reconhecer que o Senhor é bom. Louvado seja Deus. Ele é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Não há outro que nós prefiramos. Não fuja das ervas amargas. Pastora Marcela, doutora Marcela. Vamos orar então? Nós vamos orar agora pelos alvos que nós colocamos. E você vai orar também pelos seus alvos, tá? Jejum e oração, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Oramos pela nação brasileira. Coloque seus pedidos de oração também, que eu vou orando e vou lendo os teus pedidos, tá? Em nome de Jesus, nós oramos pela nação brasileira nesta hora. Oramos pelas nações. Oramos pelos 5 continentes. Porque Jesus, o Senhor, é o Rei das nações. Senhor, nós oramos pelos tronos, pelos governos, pelos reinos. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo que os seus anjos guerreiros estejam varrendo sobre todos os 5 continentes e destruindo
o poder do Covid-19. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Oramos pelas restaurações dos casamentos, como Zaira pediu. Pai, pela família, pela vida espiritual, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, toma a vida do Denis, do Carlos. Pai, pelas famílias que o povo está pedindo aqui agora, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, pela vida emocional. Muitos estão sendo atacados, Pai, nesse tempo pandêmico, por medo, depressão. Nós repreendemos em nome de Jesus que, Pai, esse afastamento da pandemia tem promovido dissensão entre filhos, pais e filhos. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela senhora Josse, Pai. Curas, Pai, em nome de Jesus, restaura, liberta João, meu Pai, Rosivaldo, Dudu, Zumira, Rodrigo, Fernanda, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Apresentamos como igreja em unidade de propósito, Pai. Senhor, toma os médicos, toma os enfermeiros, os profissionais de saúde do mundo que estão trabalhando, lutando. Envia teus anjos nos hospitais, Pai, nos leitos de UTI, nas enfermarias, nos hospitais de campanha, meu Pai. Nós pedimos que os anjos do Senhor estejam ali agora para amarrar todo espírito da morte, toda precipitação da morte. Em nome de Jesus, não vai faltar oxigênio, não vai faltar médico, não vai faltar enfermeiro, não vai faltar medicamento, meu Pai. Em nome de Jesus, levanta mais médicos e enfermeiros. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos a apostasia, Pai. A falta de amor, a Bíblia diz que o amor se esfriaria, mas nós repreendemos esse ataque espiritual. Esse chamamento é para nós guerrearmos, meu Pai. Toma Jairo, Girleide, Márcia e aquelas pessoas que estão internadas. Você que está em casa, comece a liberar palavras. Pai, leitos curados, leitos vazios e pessoas curadas. Nós liberamos esta palavra, leitos vazios e pessoas curadas, em nome de Jesus. Liberamos, meu Pai. Senhor, libertação, cura. Jesus, Tu és o médico dos médicos, Pai. Repreendemos todo esfriamento espiritual, todo medo de ir para a igreja, de congregar. Essa é a hora do povo congregar, essa é a hora do sacrifício vivo, essa é a hora de pregarmos o Evangelho. Paulo diz na palavra que o Evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo, meu Pai. Em nome de Jesus, oramos pela família de Léo Jaime, Senhor. Pai, que haja salvação e libertação. Em nome de Jesus, nós oramos pelas finanças do Teu povo, Pai. Nós repreendemos todo espírito da falência, todo medo de empreender, todo medo de trabalhar. Nós declaramos prosperidade sobre as nações. Nós repreendemos todo roubo, toda transferência por roubo. As riquezas não serão transferidas pelo roubo, mas serão transferidas pelos princípios do reino, meu Pai. O Teu povo vai empreender, libera ideias novas. Pai, nós oramos pela educação, que as escolas sejam abertas, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, que todas as escolas sejam abertas, que os professores sejam vacinados, os funcionários, que haja, Senhor, um retomar para as crianças voltarem a um fluxo de ir para a escola, de relacionamentos, meu Pai. Em nome de Jesus, toma as crianças, meu Pai. Nós repreendemos depressão nas crianças. Nós repreendemos, Pai, crianças que estão com medo de sair, crianças que estão engordando, glutonaria, ansiedade traduzida no comer desesperadamente, sobre os pais, Pai. Muitos pais estão entupindo seus lares de palavras negativas, permitindo as crianças serem tomadas de informações que não é da idade delas. Pai, em nome de Jesus, desperta os pais e as mães como intercessores, como aqueles que velam pela educação dos filhos, do que eles veem, do que eles ouvem, do que eles falam, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós oramos contra o tráfico de drogas. Meu Deus, levanta a polícia, levanta a igreja, levanta, Senhor, o povo para decretar territórios. Jesus, nós declaramos sobre a vida desses traficantes, sejam salvos, que esses jovens sejam libertos, que eles voltem para Jesus. Muitos estão desviados, que eles voltem em nome de Jesus. Meu Deus, que haja salvação naqueles que estão escravos, usuários de drogas, que eles entendam que essa cura não está no vício, que o cérebro não vai ser a resposta quando ele é entupido
entupido de químicas que produz sensações maravilhosas, mas depois produz destruição em nome de Jesus. Pai, nós oramos, meu Pai, profetizamos salvação, profetizamos libertação, profetizamos educação, trabalho para que os jovens não venham se esmerar em querer crescer financeiramente pelo tráfico, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nós quebramos agora, Pai, mais um pedido de ansiedade e medo, nós repreendemos. Que vocês possam ser cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa quebrar. O amor lança fora todo medo. E nós declaramos agora que o amor de Deus lança fora todo medo. Nós repreendemos todo medo. Nós dizemos, levanta e anda, em nome de Jesus. Saia para fora. Não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Pai, nós oramos pelos políticos, pelos governadores. Nós oramos pelo presidente Jair Bolsonaro, nós oramos pelo governador da Bahia, Rui Costa, pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis. Meu Deus, nós oramos pelos ministros, nós oramos pelos deputados federais e estaduais, nós oramos pelos vereadores, nós oramos pelo Poder Legislativo, pelo Supremo Tribunal Federal, nós oramos para que haja justiça do céu. Nós repreendemos, Pai, toda a artimanha humana, não importa qual seja partido, nós oramos pelo reino de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Seja o Senhor do Brasil, seja o Senhor da Bahia, seja o Senhor de Salvador, seja manifestado o reinado do Rei Jesus Cristo nas nações. Nós declaramos, meu Pai, que a porta da igreja não será fechada. Meu Pai, que as igrejas voltem a ter, muitos lugares estão impedidos de congregar. Liberta, Pai, a porta não será fechada. Nós clamamos agora, clame comigo pelos missionários. Libera provisão, Senhor, porque com essa queda financeira, ausência de trabalho, nós sabemos que muitos missionários dependem 100% do envio dos recursos das suas igrejas locais. Missões que ainda não têm recursos próprios, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos que seja liberado provisão do céu. Que o Ministério de Finanças do céu se alinhe com os propósitos da igreja, do reino, das missões. Pai, nós oramos pelos pastores, pelas pastoras, pelas famílias, que haja provisão, proteção, prosperidade. Que o Senhor guarde os anjos de Deus, as pastoras, os pastores, guarda as emoções, eles estão lutando, lidando, é sepultamento, hospital, são tantas guerras, Pai, que eles estejam sendo renovados em Ti, Pai, que eles estejam sendo ungidos como Davi pediu. Derrama um óleo fresco, derrama uma unção nova, para que o cálice transborde, meu Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos os pastores, as pastoras, as igrejas, independente da denominação. Nós oramos e pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor. É o corpo de Cristo na terra, meu Pai. Senhor, nós oramos pelos policiais, pela força militar. Pai, em nome de Jesus, salva, cura, liberta esses homens e mulheres que lutam pela lei, pela aplicação da lei na nossa nação. Nós repreendemos todo espírito de depressão, de suicídio, em nome de Jesus. Toda depressão, Pai, em nome de Jesus, que esses homens e mulheres sejam honrados, meu Pai. Tomamos um clamor pelos professores, tomamos professores, que eles sejam curados, renovados, que eles não tenham medo de voltar à sala de aula, para dar instrução e conhecimento aos nossos filhos e os nossos jovens, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. As empresas não venham falir. Traz negócios para a nação brasileira. Traz multinacionais, meu Deus. Traz, Senhor, empresas. Traz, Senhor. Em nome de Jesus, nós chamamos a existência, meu Pai, um povo próspero, não um povo dependente do governo, mas um povo que produz, que contribui, um povo que constrói uma sociedade, meu Pai. Senhor, nós liberamos um domingo extraordinário sobre o Teu povo. Nós liberamos um domingo extraordinário, Senhor, sobre todas as igrejas de Jesus na terra. Nós oramos, meu Pai, para que tudo seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Amanhã, 6 da manhã, você está aqui comigo, amém? Pode divulgar para outras pessoas.
faça o jejum, ou uma refeição, ou alimentos. Nada de refrigerante. Isso não é jejum. Jejum é aquilo que Deus criou, né? Por exemplo, você jejum o trigo, o macarrão, tudo bem. O pão, ok. Mas refrigerante, internet, isso não é jejum, tá? Então, uma refeição, café, almoço, janta, ou alimento ou alimentos que você entende que é um sacrifício. E amanhã, 6 da manhã, nós vamos estar aqui. Daqui a pouquinho eu estou lá na igreja, 8 da manhã e 10 da manhã. Deus abençoe, um beijo no coração de vocês.